A derrota da seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha por 7-1 é algo que nunca vai ser apagado da história do futebol brasileiro e muito menos da memória dos torcedores que foram ao Mineirão naquele dia. Pois é, aquela derrota teve um impacto gigante na carreira dos jogadores que estavam em campo naquele dia, tanto os jogadores da seleção da Alemanha quanto, obviamente, dos jogadores da seleção brasileira. Um dos jogadores mais criticados naquela partida acabou sendo o zagueiro Dante, que era companheiro de muitos dos jogadores da Alemanha porque ele jogava no Bayern de Munique. Você vai ver o que aconteceu com a carreira do Dante até os dias de hoje, agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. A Maestro das Peitas é uma loja especialista em camisas de time tailandesas. Então lá você encontra as camisas do seu time de coração, com ótima qualidade e com um preço acessível. A Maestro das Peitas envia para todo o Brasil e até personalizam a sua camisa, com nome e número, caso você deseje. Então você que quiser ver os modelos que eles têm à disposição, vou deixar o link do site, para ter os valores também aqui na descrição do vídeo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode chamar eles nesse número aqui, atendimento via WhatsApp, e quem for pelo canal vai ter desconto. Usando o cupom ViniViner, do jeito que tá aqui na tela, você já vai ter garantido 5% de desconto. Pessoal do Maestro das Peitas, muito obrigado por sempre estarem fortalecendo o canal. Para entendermos como o Dante, zagueiro, está nos dias de hoje, a gente tem que ir para o começo da carreira dele. O Dante, ele teve um início de carreira bem diferente do de muitos jogadores que acabam chegando ao futebol europeu, chegando à seleção brasileira, porque o Dante ele acabou indo para o futebol profissional sem glamour nenhum. Não passou pela base de um grande time, não era destaque na base. Na verdade, o Dante, no final dos anos 90, já estava perto de desistir de ser jogador profissional. Ele acabou passando pelo Catuense, jogou pelo Galícia e pelo Capivariano do interior de São Paulo. Lembrando que ele é natural de Salvador, na Bahia. Então, ele abandonou a sua família e os seus amigos lá na Bahia para tentar viver o sonho do futebol em São Paulo. Mas parecia que as coisas não iam dar certo. E ele tentava de tudo. Fazia as peneiras como zagueiro, como lateral esquerdo, como volante e tudo realmente parecia não dar certo para ele. Mas quando tudo parecia já terminado para o Dante, acabou surgindo uma oportunidade de ele jogar profissionalmente pelo Juventude do Rio Grande do Sul. Foi lá que ele acabou jogando de 2002 a 2004, conseguindo ao menos chegar no futebol profissional, o que já foi algo muito positivo para ele. O Juventude, é bom salientar, foi o único time do futebol brasileiro pelo qual o Dante acabou atuando profissionalmente. Depois que ele saiu do Juventude em 2004, ele nunca mais voltou a jogar por aqui. E até por isso, ele só foi ficar famoso mesmo quando jogou pela seleção brasileira. O problema é que ele acabou ficando conhecido pelos torcedores aqui do Brasil de uma maneira extremamente negativa. Quando o Dante saiu do Juventude em 2004, ele já partiu para o futebol europeu. Sua primeira oportunidade foi jogando no Lille da França. Ele acabou ficando um período no Lille e depois foi emprestado pelo Lille ao Charleroi, que é um time do futebol da Bélgica. Foi mais na Bélgica mesmo onde ele conseguiu ter mais rodagem e ganhar o seu espaço. Então ele ficou emprestado no Charleroi por 6 meses e depois ele foi comprado pelo Standard Liège, também da Bélgica. Isso já na temporada 2006-2007. A passagem pelo futebol belga foi boa realmente para o Dante poder se adaptar de vez ao futebol europeu e ter sequência de jogo, coisa que ele não vinha conseguindo jogando na França. Mas o grande salto mesmo da carreira do Dante foi quando ele trocou o futebol belga pelo futebol alemão. Na temporada 2008-2009, ele foi contratado pelo Borussia Mönchengladbach por 2,5 milhões de euros. Ali era uma grande oportunidade para o Dante, porque o futebol alemão, querendo ou não, tem muito mais visibilidade do que o futebol da Bélgica. Lembrando, até esse momento em que ele é contratado pelo Borussia Mönchengladbach, ele ainda era um completo desconhecido para o público do futebol brasileiro. Foi no Borussia Mönchengladbach que o Dante conseguiu ganhar uma projeção interessante. Começou a atrair olhares de outros times importantes da própria Alemanha e foi premiado em 2012 e 2013, naquela temporada, com uma ida para o poderosíssimo Bayern de Munique,
clube que já vinha dominando o futebol alemão. E é um clube que sempre tem a tradição de contratar destaques que jogam dentro da própria Alemanha. Então foi basicamente isso que o Bayern veio a fazer com o Dante. O contrataram após destaque no Borussia Mönchengladbach por apenas 4 milhões e 700 mil euros. Foi no Bayern de Munique que o Dante viveu o melhor momento da sua carreira. Logo na sua temporada de estreia no Bayern, ele acabou se tornando o titular absoluto da equipe. Então, quando o Bayern vence a Liga dos Campeões temporada 2012-2013, em cima do Borussia Dortmund, o Dante é titular absoluto naquela campanha. Em 3 temporadas de Bayern de Munique, o Dante acabou conquistando por lá 10 títulos. Isso sendo Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, 4 vezes o Campeonato Alemão. Enfim, marcou seu nome na história do clube. E foi aí que surgiu a seleção brasileira na vida do Dante, com ele sendo titular de um dos principais times do futebol europeu. Jogando bem, a consequência foi ser convocado pelo técnico Felipão para jogar na seleção brasileira. Ele disse já por várias vezes que foi nesse momento que ele começou a receber o primeiro carinho, o primeiro contato com os fãs brasileiros, porque vocês se lembram que eu disse que o único clube em que ele jogou profissionalmente por aqui foi o Juventude. Então foi só quando ele foi pro Bayern e depois para a seleção que ele começou a ter um certo reconhecimento. Então o Dante passa a ser convocado pelo Felipão e acaba sendo campeão com o Brasil da Copa das Confederações de 2013 em cima da Espanha. Só que é importante lembrar que o Dante não era titular. A dupla de zaga titular do Brasil era formada por Thiago Silva e Davi Luiz, que na época eram 2 dos melhores zagueiros do mundo. Por fazer parte do grupo que foi campeão da Copa das Confederações em 2013, Dante acabou indo também para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Foi um dos convocados pelo técnico Felipão. E aí vocês se lembram o que aconteceu. O Brasil perdeu para a Alemanha por 7-1. E detalhe, ao longo de toda a Copa, a dupla de zaga titular foi aquela que eu disse na Copa das Confederações. Porém, no jogo contra a Alemanha, o Thiago Silva não pôde jogar, porque ele acabou sendo suspenso no jogo das quartas de final contra a Colômbia. Então o jogo contra a Alemanha era a oportunidade do Dante ser titular ao lado do Davi Luiz. E na véspera do jogo contra a Alemanha, muita gente dizia que seria bom o Dante ser titular nesse jogo porque ele já conhecia os alemães. Vários jogadores destaques da Alemanha jogavam com ele no Bayern de Munique, como por exemplo um dos grandes vilões do 7-1, o Thomas Müller, que foi o autor do primeiro gol dos alemães. O Dante teve, naquele dia, no Mineirão, uma atuação lamentável. Não só ele, como toda a seleção brasileira. Mas jogadores como o Dante, o Luiz Gustavo, o Fernandinho, acabaram ficando muito marcados por aquela derrota. Então, se antes o Dante vinha tendo algum reconhecimento dos brasileiros, porque estava sendo convocado e estava bem no Bayern de Munique, ele, de uma hora para outra, passou a ser um dos nomes mais criticados daquela seleção. Um cara que ninguém queria ver mais na seleção, nem pintado de ouro. E foi justamente após o 7-1 que a vida do Dante, a carreira dele, acabou tomando um rumo diferente. Ele mesmo, em entrevista ao Esporte Espetacular, revelou em 2015 que ele teve que pedir para jogadores como Thomas Müller pararem de brincar e fazer piadas sobre a derrota da seleção brasileira. Era algo que começou a acontecer corriqueiramente no Bayern de Munique e o Dante não vinha lidando bem com aquelas brincadeiras e piadas a respeito da maior derrota da seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Então ele revelou que mesmo que o Müller fosse muito amigo dele, ele não estava lidando bem com aquelas brincadeiras e hora ou outra eles acabariam brigando, porque o Müller, de acordo com ele, estava passando dos limites com as zoações. Não demorou então para que o Dante fosse embora do Bayern de Munique. Para a temporada 2015-2016, ele perdeu seu espaço e foi negociado com o Wolfsburg por 4 milhões e meio de euros, mas também não ficou muito tempo no Wolfsburg. Logo na temporada seguinte, na temporada 2016-2017, ele deixou o futebol alemão e foi jogar no Nice da França, ou seja, acabou retornando ao futebol francês após 14 anos. Então Dante, igual ao Nice, é um cara que acabou sumindo totalmente da mídia, nunca mais teve seu nome comentado no futebol brasileiro e, obviamente, nunca mais foi também convocado para a seleção. Muita gente não sabe, mas o Dante ainda não se aposentou. Ele tá jogando no Nice até os dias de hoje, então são 7 anos agora na França jogando pelo Nice, e mais do que isso, o Dante é titular do Nice e capitão aos 39 anos. Pelas entrevistas que ele deu nos últimos anos, é possível ver que ele ficou bem chateado em nunca ter tido o reconhecimento e a valorização do povo brasileiro. Ficou realmente marcado por ter sido um dos zagueiros do 7-1. Então é um fim de carreira que, por um lado, acaba sendo triste porque ele não teve o reconhecimento que ele sonhava em ter. Saiu cedo do Brasil e queria um dia ter esse reconhecimento dos fãs daqui. Por outro lado, acabou sendo muito bom para ele permanecer na Europa para fugir das críticas aqui do Brasil.
Ele acabou fazendo uma carreira muito longa no futebol europeu, não é qualquer jogador que fica todo esse tempo lá, praticamente 20 anos de Europa, e jogando ainda com praticamente 40 anos, e com a moral de ser capitão da equipe. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual é a sua maior lembrança do zagueiro Dante, além de ele ter participado do 7-1? A minha maior lembrança, pelo menos, é um outro erro que o Dante teve. Ele acabou cometendo um pênalti na final da Liga dos Campeões 2012 e 2013, e que esse pênalti acabou resultando num gol do Borussia Dortmund. Aí depois que no final da partida o Robin faz o gol que salva o Bayern de Munique e dá o título aos alemães, mas ali o Dante já vinha também com um erro muito complicado. Se você tiver alguma outra lembrança dele, coloca aí nos comentários. Vou ficar muito feliz em ler. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo dessa quarta-feira. Eu quero agradecer a você pela companhia e mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu esse vídeo? Não se esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar sua nova camisa de time, de seleção, tem muita coisa bacana na loja parceira, a Maestro das Feitas. Confira modelos e valores pelo link que eu vou deixar na descrição. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!